Salve galerinha, eu sou o professor Wagner, este é o canal da Luz Aulas e neste vídeo vamos resolver a questão 4 do terceiro ano do ensino médio, questão de física da Olimpíada Nacional de Ciências. No final do século passado, rampas enormes, mega rampas, tornaram-se cada vez mais populares no mundo dos esportes radicais. Um dos objetivos de quem usa tais estruturas é atingir velocidades cada vez maiores. Por mais que a rampa aumente o seu tamanho, existe uma velocidade máxima que o esportista não consegue ultrapassar. Essa velocidade depende da inclinação da rampa, da postura do atleta, do atrito que o solo exerce nos equipamentos, skate, patins, bicicleta. Vamos considerar que um dos critérios de segurança para a construção de mega rampas é que sua inclinação não possa ultrapassar 60 graus em relação à horizontal. Tá ali, 60 graus. Atualmente, os skates mais rápidos sofrem uma força de atrito igual a 0,2 vezes a força normal. Ou seja, atrito 0,2 vezes a força normal. Tá aqui. Esse é minha força de atrito. Em mega rampas com inclinação máxima. Considerando que qualquer atleta skatista possui as mesmas proporções corporais, bem absurdo, a força de resistência R produzida pela atmosfera pode ser relacionada à altura h do atleta do pé ao alto da cabeça e a velocidade Vzão por R, que é a força de resistência, é igual a kh quadrado v quadrado, onde k é um coeficiente vinculado à postura que o atleta usa durante a descida da rampa. Para um skatista, a postura que gera a menor resistência do ar possui um coeficiente K igual a 0,5, com grandezas nas unidades do Sistema Internacional. Atualmente, qual a velocidade máxima que um skatista de 81 kg, contando com o skate, e 1,8 metros de altura conseguiria experimentar em uma mega rampa de inclinação máxima? São dados a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 60 graus, que é meio, e o seno de 60 graus, aproximadamente 0,9. Foi feita uma aproximação para que os dados fiquem bonitos. Transportando as informações aqui para minha página em branco, tudo que eu li lá está aqui. Força de atrito igual a 0,2 vezes a força normal, resistência é kh quadrado v quadrado. Nós vamos considerar o k, que foi dado, meio, o h, que foi dado, a altura do atleta, 1,8, a massa do atleta, a gravidade e os valores de seno e cosseno. A questão não é nada simples porque envolve a decomposição do peso, envolve saber quais são as forças que atuam nesse movimento. Vamos lá, primeiro passo, desenhar as forças que atuam nesse movimento. Certamente tem o peso do atleta. Além do peso do atleta, a gente sabe que existe uma força contrária, que é a força de atrito. Além da força de atrito, existe a força de resistência do ar, que foi atribuído à letra R. A gente vai precisar decompor o peso em componente normal, que inclusive já vamos colocar aqui a força normal, e uma componente tangente à superfície, uma componente que seja paralela à superfície. Aqui é um ângulo de 60 graus, não é 60 graus, né, meu povo? Eu fiz aqui um ângulo que está um pouquinho menor do que 60 graus. Eu tenho uma aula gravada ensinando a decompor os ângulos. Aqui eu vou fazer mais rapidinho. Ó. Eu vou usar essa reta que eu desenhei só como suporte. Alternos internos. Ó. Tem uma reta paralela ao solo. Então eu sei que este ângulo é 60 graus. Eu fiz de tal maneira que essas retas sejam perpendiculares. Aqui vai ser 30 graus. Mas eu nem vou usar esse 30 graus para falar a verdade, porque senão poderia dar todo errado o meu problema, já que ele deu uma aproximação para seno e cosseno. Eu quero decompor o peso em uma parcela que seja paralela à reta normal e uma outra parcela que seja tangente aí ao. Então eu tenho o peso
tangente e tenho o peso normal. Galera, como eu escolho isso de maneira que é perpendicular, o peso normal é paralela à normal e a reta normal é paralela à superfície, o ângulo formado entre o PN e o PT é de 90 graus. Se aqui eu já tenho 30, aqui vai ser 60 graus. Como eu disse, galera, tem uma aula toda dedicada a demonstrar essas relações. Inclusive, aqui escreverei que Pn é o peso vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, que vem a partir da relação de hipotenusa sobre cateto adjacente, e o peso tangente, que é igual ao peso vezes o seno de 60 graus. Deste diagrama, nós chegamos à conclusão de que a força normal é igual à componente peso normal, que é m vezes g vezes cosseno de 60 graus. Peso, que é massa vezes a gravidade, vezes o cosseno. Agora é que vem a sutileza deste problema. Em qual situação ocorre a velocidade máxima? Antes de concluir esse problema, antes de voltar aqui, vamos pensar um pouco. Eu vou colocar em linha reta. Eu tenho a força de resistência do ar, que é variável, depende da velocidade, e eu tenho a força de atrito. E eu tenho uma força que está fazendo o objeto aumentar a velocidade, que é o peso tangente. O que acontece? Enquanto esta força for maior do que as duas forças resistivas, a velocidade aumenta. Enquanto F for maior do que R mais F de atrito, velocidade aumenta. Se a força de atrito e a força de resistência forem maiores do que a força F, a velocidade vai diminuir. Então, o carinha parte do repouso, está paradinho. Não tem resistência do ar porque V é zero e ali nós vimos que a expressão dada pelo enunciado é kh² vezes velocidade ao quadrado. No início não tem velocidade. Não tem V. Então não tem força de resistência do ar. Então basta que essa força seja maior do que a força de atrito. Mas à medida que ele vai aumentando sua velocidade, essa força R aumenta até o ponto em que existe a igualdade. Essa força F é igual a R mais a força de atrito. Neste momento, a força resultante é igual a zero. Galera, uma coisa muito importante. Primeiro que esse exercício já caiu em outras provas da ONC. Não vai cair de novo este exercício. Então, não veio aqui só para aprender a resolver este exercício. Você veio para aprender coisas novas. Se a força resultante é zero, existem duas possibilidades. E normalmente a galera pensa, se a força resultante é zero, o carinha para. Mas é claro que não. O princípio da inércia de Isaac Newton, o princípio da inércia me diz que se a força resultante é zero, eu tenho duas possibilidades. Uma delas é que o objeto esteja parado. E a outra é que se ele está em movimento, ele permanece em movimento. Nesse momento em que as forças sejam igualadas, é nesse momento que ocorrerá a velocidade máxima. Quando houver a igualdade das forças. A velocidade não tem mais como aumentar, a não ser que o cara jogasse objetos no sentido contrário ou ele tivesse um propulsor, o que não foi dado no problema. Voltando aqui para o nosso problema original, nós vemos que a solução desse problema ocorrerá quando a força de atrito mais a força de resistência do ar se igualar ao peso tangente. Quem é força de atrito? Força de atrito é 0,2 vezes a força normal. Então vamos lá, força de atrito 0,2 vezes a normal. Mas quem é a normal? Massa
gravidade cosseno do ângulo θ. 81 vezes 10 vezes cosseno do ângulo θ, que foi dado como sendo meio. Vamos fazer essa multiplicação da forma mais bonita, da forma mais simples possível. 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 0,2 dá 1. E 1 vezes 81 é o próprio 81. 81 newtons. Tá lá. Mas a expressão para R é K h quadrado v quadrado. Já vou substituir 0,5 vezes 1,8, que é a altura ao quadrado, vezes v ao quadrado, é igual ao peso tangente. Quanto que é o peso tangente? Vou calcular aqui no cantinho. Peso tangente, massa, gravidade, seno de 60 graus, peso vezes o seno de 60. PT, 81 vezes 10 vezes seno de 60, que foi dado como aproximadamente 0,9. Galera, essa contaiada toda me dá uma preguiça. Só vou falar que isso 10 vezes 0,9 dá 9 vezes 81. Para falar a verdade, aqui nessa continha, eu vou falar a verdade. Eu dividiria tudo por 81. Eu ia reescrever esse 1,8 como sendo 9 vezes 0,2 ao quadrado, que é a mesma desgraça. E repara aí, meu povo, ó, ia surgir o 81 aí. Mas vamos lá, vou fazer na raça essa contaiada toda. Parte dela. Meio vezes 0, meio vezes 1,8 ao quadrado vezes v ao quadrado igual a 9 vezes 81 menos 81. Só passei esse 81 para o lado de lá. Galera, já é demais para minha cabeça fazer 9 vezes 81 depois tirar uma vez o 81. Pensa, se você tiver 9x e tirar 1x, você vai ficar com 8x. Vou reescrever isso na próxima página em branco. Reescrevi 9 vezes 81 menos 1 vezes o 81. Isso vai dar 8 vezes o 81. Vou fazer aqui, depois eu... 648. 1,8 ao quadrado. Vamos lá. 1,8 vezes 1,8. Ai, eu devia ter simplificado, meu povo. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Mais 1 vezes 18, que é 18. 4, 8 mais 4, 12. 324, mas não é 324, porque tem uma casa decimal aqui. Uma casa decimal aqui. 3,24. Então, isso dá 3,24. Eu já vou multiplicar por meio. Galera, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, mas eu vou fazer a multiplicação aqui para provar para vocês. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Sobe 1, 15. 3 casas decimais, porque tem 2 casas aqui. Uma casa aqui. A resposta tem que ter 3 casas. 1,62 vezes v ao quadrado igual a 648. Tirar esse monte de conta daqui que era só rascunho. Velocidade ao quadrado igual a 648 dividido por 1,62. Vocês não têm ideia de quanto ia simplificar se tivesse feito de outro jeito. Cortado lá os 9 vezes 9. Bom, aqui acrescento 2 casas decimais. 648,00 é a mesma coisa que 648, só que agora tem a mesma quantidade de casas decimais. Pressuponho que 4 vezes 2 vai dar 8. Eu vou começar por multiplicar por 4, mas é só uma tentativa. Mentira, eu já sei a resposta. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 1 é 4, mais 2, 648. Maravilha! 4 é um número muito bom. Para cada zero que eu baixar aqui, eu vou ter que multiplicar por zero. Então, a resposta vai ser 400. V ao quadrado igual a 400. A velocidade é igual a raiz de 400, que é igual a 20 metros por segundo.
As alternativas estão em quilômetros por hora, então tem que multiplicar por 3,6. Eu farei isso aqui mesmo. 6 vezes 20, 120. 3 vezes 20 é 60. 0,272 quilômetros por hora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Essas continhas todas não podem ter sido em vão. Se você se interessa por física, vai prestar essa prova da Olimpíada Nacional de Ciências, já tenho vários vídeos, vou deixar os cards aqui, esses retângulos do YouTube para que você possa acessar. Prestigie o nosso canal e inscreva-se. Muito obrigado. Valeu!